Sarvaz, olha, eu ontem pedi pro pessoal no Twitter para mandar tempo pra gente, né? Porque senão a gente ia falar só de American, de CBB, NBB, Paulistão. É interessante só na fase final, agora já não tem, não é muito, não tem tanta graça assim. E vieram belíssimas perguntas, belíssimos questionamentos. E o primeiro é do Rubão, grande Rubens Borges, do River Class. Ele fala o seguinte, ó: como o basquete brasileiro pode sair desse buraco? É hora de reconstrução da seleção? Léo Mendes fez certo ou deveria esperar mais para ir para a Europa? Talvez em um time da Liga Maior. Campanha para o time de Porto Alegre, em Porto Alegre. O Rubens sempre trazendo aquela pitada, né? Mais de bairrismo. De bairrismo. Seguinte, sobre o Léo Mendel, especificamente, cara, ele de fato fez muito bem, muito certo ir para a Europa. E aí traz um contexto, por que não ir para uma liga maior? Seguinte, diferente do que as pessoas dizem, diferente do que os dirigentes falam, a Liga Brasileira ela não é tão forte assim a nível mundial. Ponto. E não é vista assim também por outros dirigentes, por outras pessoas de outros países, principalmente na Europa. Então, o que isso quer dizer? Você se destacar no Brasil não te credencia a nada, de uma forma geral. Para os únicos que se beneficiam um pouco são os jovens brasileiros que vão para o draft. Mas ainda assim, todos eles precisam se provar, fazer testes, fazer treinos em ginásios para scouts americanos, scouts europeus, para poder ter um selo, tá, entre aspas, de certificação que o garoto é bom, o garoto sabe que é uma bola. Por exemplo, diferente do garoto que joga no high school, que ele, jogando no ensino médio americano, ele pode ir direto para a NBA, como a gente viu vários fazendo isso, e ele já é credenciado para ir direto para a NBA. Quer dizer, a NBA trata, os scouts da NBA tratam talvez o high school com um peso até um pouco maior ou maior do que a própria NBB, do que o próprio LBF, do que o próprio CBB, tá? LBF é o feminino, mas só para dar um contexto. Então, assim, Léo Mendes saindo do Brasil, ele não iria para uma liga maior, ele foi, né? A liga da Espanha de segunda divisão não é pequena, mas assim, não conseguiria entrar para um Real Madrid, não conseguiria entrar para uma outra equipe maior ou algo desse tipo. Por quê? Porque ele não tem esse selo de verificação. Porque na visão dos jornalistas, scouts de fora, a Liga Brasileira não é forte o suficiente para credenciar nenhum jogador. Vide, por exemplo, Iago Matheus, que é um dos destaques aqui no Brasil, foi um destaque da seleção brasileira até com o Petrovic, e vai para a Alemanha, e vai para um clube que não é um clube extremamente tradicional e com uma camisa pesada na Europa. Então, a ida do Léo Mendes foi certa porque ele não tinha muito para onde fugir. De fato, o jogador sai do Brasil, ele tem que zerar sua carreira e começar de novo na Europa. Esse, por exemplo, é um dos grandes motivos que fazem que atletas de elite aqui no Brasil não saiam daqui e vão para a Europa. Por quê? Porque se você ganha 100 mil aqui, você nunca vai ganhar 100 mil ano que vem na Europa. Você vai ter que batalhar muito, ganhar menos, bem menos, se provar para você poder ficar na Europa. E por isso que muitos atletas se acomodam. E eu acho que a palavra, na minha visão, a palavra é essa: se acomodam aqui no Brasil. E aí junta a fome com a vontade de comer. Ou vou para o outro lado. Junta o circo com o palhaço. E a gente bate palma no final. Que é, o jogador aqui brilha, faz 50 pontos por jogo, 80 pontos por jogo, e a gente acha que ele é maravilhoso, que ele é lindo, que brilha, que isso, aquilo, mas a nível mundial ele não corresponde, ele não tem uma proposta grande de fora, e não vai ter, ponto. E às vezes a adesão do atleta, às vezes a adesão do atleta barra gente, às vezes a adesão do atleta barra gente barra clube,
tudo isso pesa. Então, assim, no final, o Léo Mendes fez, de fato, foi muito certo ir para a Europa. Foi a melhor decisão. E, Sarvaz, sobre reconstrução, eu acho que a gente tá no caminho. Ou se a gente não entende que tá no caminho, a gente precisa entender que tá no caminho. Porque o Huertas tem 39 anos. Benítez tem 32. E assim, a gente tá tendo uma renovação, né? Quem que vai jogar, né? Se continuar desse jeito, quem que vai jogar? Mas, cara, eu acho... É o velho problema da gente olhar o produto basquete pela seleção. Né? A seleção, agora, eu acho que esse é o caminho que ela tem que tomar dentro do que a gente tem hoje em dia. Não tem muito o que fugir. É o que a gente falou já. Talvez ali um reforço de um Bruno Caboclo e um Raulzinho, no máximo, e é isso daí que tem para trabalhar e pronto. Não vai aparecer ninguém mágico do nada. Eu queria aproveitar até para falar do lance do Léo, de quão complexo é você sair do Brasil. O Bruno Caboclo. Ele dominou no passado aqui inteiro, fez o que ele queria na quadra, porque ele estava muito acima. Na NBA, ele tem que suar sangue para ganhar minuto em quadra. Então, assim, sair daqui não é tão fácil assim. E aí, por N motivos, tá? A gente tem muita defasagem tática. O jogador chega lá, muitas vezes, sem entender muito de basquete. De novo, eu tento não bater nessa tecla, mas é difícil. Porque a nossa formação aqui de basquete é horrível. A gente tem... Os caras fazem meia dúzia de torneio, eu acho que tá bom. Quando, na verdade, o basquete que você tem no Sul, que você tem no Sudeste... Não tem nada a ver com o basquete que você tem no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste. E o basquete dentro do próprio Sudeste, Rio, São Paulo, completamente diferente. Rio, Minas, mais diferente ainda. Então, assim, a gente não tem uma padronização. A gente não sabe como é... Isso é um dos fatores que os caras, eles mesmos falam. A gente não sabe qual é o conhecimento de basquete que o moleque vai chegar aqui. Ele pode até saber jogar o basquete com a bola na mão, mas o quanto que ele vai entender de basquete chegando aqui. E isso é muito complicado, principalmente se você for um armador ou um alarmador. Você vai ficar com a bola na mão muito tempo. Você pode reparar que a gente tem uma dificuldade absurda de exportar armadores. A gente tem aí o Iago indo agora. É muito difícil para a gente exportar armador. Então, assim, são coisas que tem que ser levado em conta. E a seleção é isso. A seleção é o reflexo do que a gente tem aí de anos de trabalho muito esquisitos, que tá dando uma certa liga. Também é o que a gente tem. Não tem muito mais do que fugir daí. Acho que esse é o principal ponto. É um trabalho promissor dentro do que a gente tem ali. A gente também precisa ter o que você falou. Enxergar que é isso. Não vai aparecer um jogador fora de série amanhã. E ponto. Total. E você falou do Bruno Caboclo, só para trazer uma pitada extra, principalmente de bastidores, que o Bruno Caboclo é pro Boston certo, mas ele vai sendo com desconfiança. Muito pelo trabalho que ele fez lá na NBA anos atrás. Pelo seu comportamento extra-quadra. Então, até conversando, principalmente com os agentes, né, ali dele, para entender, eles sabem disso, que ele vai. E o garoto tá focado, o Caboclo hoje tá focado, a gente espera. Porque, assim, ele tá saindo de um cenário que não tem ninguém cobrindo. Ele tá indo pro outro cenário que vai ter jornalista que sabe quanto ele gastou no McDonald's quando ele foi lá, e o que ele comprou, quanto ele cobrou, se ele tava com alguém, se não tava, se a gasolina era aditivada, se era diesel. Que é uma cobertura totalmente insana, principalmente no Boston, né? Principalmente, né, que para quem cobre a equipe. Então, assim, quer dizer, ele já chega com uma desconfiança, ainda assim ele tem que se provar. Então, é complexo. E aí até vou fazer um adendo, tipo, opinião. Não é, acho que não, de fato não é apuração, mas assim, fala-se muito de dispensas. Talvez o único atleta que eu sentisse falta na seleção era o Caboclo. Eu não sei o quanto o Raulzinho ia me entregar de diferente na seleção brasileira. Humildemente falando, tá? Eu, Felipe, não sei o quanto o Raulzinho ia entregar na seleção brasileira.
tipo, eu não sofri com a dispensa do Raulzinho, por exemplo. Talvez eu tenha ficado mais decepcionado, ou decepcionado não, mas assim, poxa, seria legal se acabou que fosse. De resto, eu não acho que, tipo assim, o Gui Santos ainda assim tem que se provar, mas é um jovem. Não acho que não faria chover na seleção brasileira. Ver o que Didi sofreu. Sim. Pois é, o Raulzinho também não acho que ele faria uma enorme diferença na seleção brasileira. Eu não acho. Não fez nos últimos anos. Não ia fazer agora. Eu sentiria muito mais falta se o Huertas não fosse, por exemplo. Aí ia pesar. A gente tá falando de jogador de 39 anos de idade. A gente não tá falando de um garoto. E até quando o Rubens fala sobre reconstrução, a reconstrução tá acontecendo, né? A gente não tem mais o Marquinhos, a gente não tem mais o Alex Garcia. E provavelmente a gente não vai ter o Huertas por muito tempo. Então essa reconstrução vai indo, vai se achando, e é um trabalho que vai demorar, que não vai ser rápido, que vai ser difícil, que a gente vai ter que ter paciência. Claro, uma paciência até a página 2. Por que até a página 2, Felipe? Porque assim, de novo, não dá pra gente perder pra Colômbia, não dá pra gente perder pro México em casa, os times que vieram, quer dizer, então assim, tem coisa que a gente sabe o quanto a gente pode entregar. Agora, perder para a Argentina, cara, hoje, atualmente, ok, não tem muito o que fazer. Perder para a seleção dos Estados Unidos completa, pô, tá bom, não tem o que fazer. Perder para o Canadá completo, ok, tá bom, não tem o que fazer. Eu acho que tem até uma pergunta sobre isso, assim, qual é a prateleira hoje, nossa atual, mas, tipo, de fato, a reconstrução está acontecendo. Tanto que a gente não tem o mesmo técnico. Então, o Petrovic saiu, é outra mentalidade, é outra filosofia de jogo, é outro entendimento do que cada atleta pode tirar, e isso pesa no final do dia. Então, a reconstrução está acontecendo, e aí você falou até do Didi sofrendo, o Didi tá aí, é um atleta que não rendeu tanto que se esperava. Por sinal, até o Guilherme Tadeu falou isso no Twitter, né, que o Didi tem times de olho e tal, e eu conversando também, apurando, na verdade, Didi ainda não tem nenhuma proposta oficial na mão, tá? Mas de fato está sendo namorado, está sendo cortejado pelo Flamengo e pelo Franca no Brasil. Mas o foco, principalmente dois agentes do atleta, é que ele não joga no Brasil, joga fora do país. Então vamos ver como vai se desenrolar. Eu particularmente, aí, de novo, como você diz, opinião. Se eu fosse ele, voltava para a Austrália, algum outro campeonato forte aí, ficava mais um ano, porque a parte ofensiva dele nessa Americana ficou muito destacada a deficiência ainda que ele está tendo. Sim. Total. Savage, vamos lá. O Euroleague moleque, falou aqui, ó, brasileiros na Europa, bom para a seleção, bom para o desenvolvimento dos atletas. Teriam outros atletas que caberiam no mercado europeu? Você consegue me citar 3 atletas que estão no Brasil hoje que talvez coubessem lá na Europa? Por capacidade, eu colocaria ele no Jorge, o Lucas, cara, o Lucas Mariano, tá? O Lucas Mariano, calma. Eu falei Lucas, depois lembrei. O Lucas Mariano, o Jorge, e um cara que eu gosto muito, que ele já foi meio que o período dele, ele já deve estar com uns 34, 35 anos, mas que eu gostaria que tivesse jogado fora, que é o Rafa Menu. Ele é um cara basquete europeu, assim, na essência do jogo. Ele é um cara que, se tivesse ido, talvez fizesse um bem muito grande para a seleção, porque o estilo de jogo dele encaixa muito. Mas o Jorge e o Lucas Mariano, com certeza, eles teriam capacidade para jogar lá, em ligas talvez não tão fortes, em times fortes, ou em ligas fortes, em times medianos nesse começo, para fazer essa entrada, porque o basquete é muito diferente. O Léo mesmo percebeu isso nos 2 anos dele lá de Foi Lambrada, que era um time que brigava ali para não cair da ACB, e no primeiro ano ele foi assim, no segundo ano ele se lesionou, mas era destaque da equipe. Então para ver como a evolução, também quando você vai disposto
é muito grande. E, cara, a respeito de melhorar o nosso basquete, com certeza. É outro esporte. O basquete europeu é outro tipo de rotação. Você joga contra outro tipo de jogadores. Foi até eu falei. O Iago vai jogar contra armador de 2 metros de altura, contra a ala de 2,5 metros. O basquete alemão, ele tem muito investimento. É um basquete extremamente físico. Extremamente físico. Inclusive, por isso até que o Cristiano Feliz se deu muito bem nesse basquete. Eu quero ver como é que ele vai jogar na Espanha agora, que é um estilo de jogo mais móvel. Ele vai precisar se adaptar um pouco, porque os caras grandes lá são maiores que ele, e os caras do tamanho dele se mexem muito. Então, ele vai precisar ali achar um meio termo no jogo dele. Isso vai ser muito bom para a seleção, porque aí ele vai se acostumar a marcar jogadores mais leves, jogadores mais móveis. O Iago vai aprender a jogar contra um jogador grande e rápido, que nem ele. Contra você. Cara, o time do Bayern de Munique, se abrir todo mundo os braços na frente da quadra, você não passa. É um time gigantesco. É um time gigantesco. Jogar contra esse tipo de... A gente não tem nada perto disso aqui no Brasil. Então, assim, o Ertas continuando lá, Benite continuando lá, vai ajudar muito. E o Léo vai ser o destaque, né? O Léo agora, ele mudou de papel. Esse time do Urbas aí, ele foi contratado para ser o cara do time. Vai jogar a Eurocup. Eurocup? Eu nunca lembro o nome desses torneios europeus. Eles têm 35 nomes diferentes para os jogos. Mas é uma Copa que não é a Euroliga. Pronto, ficou mais fácil. E ele vai ser o cara do time. Então, isso também muda o papel, vai colocar ele num papel mais decisivo, isso também vai ser bom, o Augusto continua lá. Então, sim, é muito interessante, principalmente para a seleção. Total, e hoje eu vejo, assim, eu tento não ser um romântico, né, do basquete nacional, e acho que nem é meu papel também para isso. Deixa o romantismo, deixa achar que tá tudo perfeito pros dirigentes e tal. Eu não tô aqui para isso. Eu acho que hoje o basquete nacional, cara, tem que ser de fato usado como um trampolim. A minha visão é essa, tá? Particularmente é essa. Eu acho que o basquete nacional tem que ser usado como um trampolim. Eu acho que também não é também sair daqui com 15 anos achar que vai dar certo de um dia para o outro. Tem muita coisa aqui para você aproveitar para melhorar como atleta, mas você vai alcançar um teto muito rápido. Se você for alguém muito acima da média, você vai alcançar um teto assim muito rápido. Vídeo Lucas Dias. Há quantos anos o Lucas Dias se destaca no cenário nacional? Então, assim, hoje, eu concordo com você, eu iria de Jorginho e Lucas Mariano. São os atletas, são os jogadores hoje que eu conseguiria ver na Europa, mas não no nível A, não no top de linha, mas conseguiria. E eu não sei, quando você falou, até me passou a cabeça do Jaú, mas Jaú precisaria evoluir fisicamente. Não tem que melhorar algumas outras coisas. Não acho que estaria pronto. Mas eu botaria o Jorginho e o Lucas Mariano, acho que de fato são os dois atletas ali. A evolução que o Lucas Mariano teve, né, recentemente, fisicamente principalmente, foi muito boa. Então são os dois atletas, eu acho que de fato funciona e ajuda muito a seleção brasileira, ajuda muito eles, principalmente. Eu acho que esse tem que ser o foco, tá? Ir para a Europa, jogar, ter outros desafios, sair do comodismo, sair da sua zona de conforto, mas você evoluir principalmente. Você como jogador, você evolui. Depois vai evoluir financeiramente. Se você render como jogador, você vai ganhar mais dinheiro. E assim você vai trazer essa bagagem toda para a seleção brasileira. Então isso vai ajudar, isso é um fato. Agora, a gente citou os jogadores que a gente vê lá. Agora só depende deles, depende dos clubes, depende dos agentes, principalmente. Eles querem sair do Brasil? Sabe, tipo, os atletas querem sair daqui, querem jogar lá? É isso. O Jorginho quer sair do Brasil para talvez não jogar no Real Madrid, mas jogar no Fuenlabrada da vida e ganhar 3 mil euros. E é isso, ele quer. É isso, acho que assim, no final,
a decisão fica com o atleta. E é o jogador que vai decidir se ele quer ou não, o que é melhor para ele, para a vida dele. Às vezes não faz sentido, tá? E aí não é um julgamento do atleta. Tipo, cada um sabe onde seu calo aperta. Às vezes ficar no Brasil faz mais sentido e ok. E de boa. Mas, de fato, acho que seria uma baita evolução pro basquete nacional, pro jogador e tal. Até o Anderson, foi até uma pergunta que já foi, até reaproveitou, né? O Anderson Pinheiro fala, né? Falar sobre a importância de mais jogadores jogando basquete europeu, né? Visando ganhar mais experiência internacional. A Argentina vem fazendo isso. Então, a gente já até falou aqui um pouco do que a gente acha. Eu vou errar o sobrenome, vou até chegar mais perto para tentar acertar. Eduardo Wendhausen, algo do tipo. Me perdoe, tá? Eu devo estar errado, com certeza, em algum momento. Mas ele pergunta o seguinte, por que o basquete brasileiro está tão atrás do argentino? Embora o placar tenha sido apertado nesse final da Copa América. E você começou a falar você no tema CBB, LNB, você chegou a dar uma pitadinha, né? E eu sei que esse é um tema complexo. Eu me lembro que a gente falou sobre ele quando o Brasil foi eliminado do pré-olímpico contra a Alemanha, uma live, eu, você, Gabriel e Rocha. Acho que foi. E a gente fala muito sobre em que situação o Brasil estava naquele momento, da evolução do nosso basquete. A gente faz uma série, na verdade, vou até procurar essa série. A gente fez uma série sobre projetando o Brasil no cenário mundial. É interessante para vocês escutarem, porque responde a pergunta do Eduardo, responde outras perguntas que estão aqui também. Mas, Sarvaz, eu sei que não vai ter tempo para isso, tá? Mas por que o basquete brasileiro parece ou estar tão atrás da Argentina, como a gente viu? Porque a gente não tem projeto. Basicamente é isso. Sendo bem resumido no resumo, o basquete argentino, eles têm, se vocês procurarem aí na internet, eu até depois, se eu lembrar, me cobra, que eu te mando o link, eles disponibilizam o link da programação do que deve ser ensinado para o basquete argentino, em cada categoria. É estruturado. A federação cuida disso, é estruturado. Existe uma estrutura. A Federação Argentina, eu tenho certeza, não só a Federação, a Argentina, país, não tem dinheiro. Não adianta falar que investe muito igual a França que dá certo, investe muito igual a não sei quem que dá certo. Não, a Argentina ela vive numa crise financeira desde que eles saíram da ditadura militar. Então, isso daí é projeto. É para você ver como um projeto bem feito, bem estruturado, em um país anos-luz menor do que o brasileiro, que o brasileiro ficou horrível, mas do que o Brasil, dá certo. Então, eles têm essa cartilha, um PDFzão, que se você procurar também aí, você acha, da Confederação Argentina de Basquetebol, que eles explicam desde o mini basquete, o que você tem que fazer no mini basquete, quais são as diretrizes, em cada categoria, o que deve ser ensinado, como é que o menino tem que chegar, ou a menina tem que chegar, como eles têm que sair, e acabou. É isso. É isso que eles distribuem para todos os clubes, para todos os treinadores, formam os treinadores dentro dessa metodologia, e a partir da metodologia, cada treinador desenvolve seu trabalho. Aí o que acontece? Quando os caras jogam junto pela primeira vez, eles jogam o mesmo basquete. Quando um argentino sai daqui, ele sabe jogar basquete na Europa, porque ele entende de basquete com mais profundidade do que muitas vezes as nossas formações daqui de dentro. Os atletas, eles têm mais estímulos ao longo das categorias de base. A super especialização lá é muito rara. É muito rara mesmo. Eles fazem um menino alto que aqui com 15 anos já ia virar pivô. Ele vai jogar com a bola na mão até os 19, que é quando ele não vai crescer mais. Então, assim,
tudo isso aí faz a estrutura deles ficar muito mais forte do que a nossa. A gente com 4, 5 vezes a população argentina, com muito mais dinheiro, não consegue fazer a mesma coisa porque a coisa não é estruturada, porque a gente não tem uma diretriz, a gente não tem uma metodologia própria do país. E assim, a pior parte é saber que dentro do país, se você reunisse pessoas que estudam isso, técnicos, e colocasse na mesma sala, você ia conseguir desenvolver uma metodologia tão boa quanto a Argentina. Só que não acontece porque eles brigam para ver quem vai ter o torneio. Olha, eu não vou falar mais nada, acho que tua resposta já está perfeita. Vou colocar o link que o Sarvas falou aqui na descrição do vídeo, então podem ficar tranquilos. Vamos lá, para a próxima pergunta. O Diego Riso pergunta o seguinte: a seleção a nível mundial, imaginando uma Copa do Mundo, em que pé estaríamos? Olha, Sarvaz, eu vou ser rápido aqui, sendo objetivo, tá? Você pode até detalhar um pouco mais. Se a gente for para a Copa do Mundo, né? Porque hoje a gente não está garantido ainda, eu ficaria muito feliz se a gente passasse a fase de grupo. E só. Passa a bola para você, sabe? Mesmo. Eu iria na mesma. Eu acho que hoje, vendo o que a gente tem hoje, nessa fotografia, a gente passar da fase de grupo já pode ser considerado um bom trabalho, eu diria. É isso, e só para não achar que a gente respondeu de má vontade, né? Tipo, não detalharam a minha pergunta, ou do tipo. Você olha hoje a seleção que a gente perdeu no pré-olímpico, na final, o que a Alemanha está fazendo na Eurobasket é um nível acima do que a gente está entregando, mas muito acima do que a gente está entregando. Tudo bem, eu sei que tem uns nomes ali, tipo Schroeder, por exemplo, não participou do pré-olímpico e está sendo destaque na seleção alemã, mas ainda assim a gente está vendo um nível muito alto na seleção alemã. Como eu disse aqui atrás, né, a gente até falou um pouco, o Brasil está nessa reconstrução, está nesse trabalho de evolução, mudança, acho que espero que isso esteja claro para muita gente, tá? Porque não achar que a gente está pronto, não. Eu, Felipe, estou tratando essa seleção como reconstrução. Não sei como todo mundo está vendo. Mas a seleção brasileira, de fato, ainda precisa galgar muitos espaços. Acho que a gente tem que evoluir como seleção de uma forma geral. Gustavo está aí há 1 ano no cargo. Ainda é pouco, mas eu vou voltar aqui batendo na tecla, tá? Deveria ter vencido a Colômbia e principalmente o México em casa. Porto Rico, eu ainda acho que daria para ter vencido, mas eu vou passar um paninho para poder falar que ok, é Porto Rico. E ainda assim, se você for exigente, eu concordo com você se você reclamar da derrota Porto Rico também. Então, assim, voltando, é 1 ano de trabalho, acho que ele poderia ter resultados melhores nas eliminatórias, mas para o basquete 1 ano de trabalho ainda é pouco. Alguns pontos importantes é que o comando técnico que está lá são treinadores que convivem, mastigam o basquete nacional, então sabem e entendem muito bem o que dirá de cada atleta que está jogando no Brasil, principalmente. Pode ser que um deles não mais, hein? Fica aí o... o Galvani não vai estar, porque o Galvani vai ser assistente técnico, isso daí em primeira mão. Assistente técnico do Capitanes, se eu não me engano, lá do México, vai jogar J-League. Então ele vai ser assistente técnico, que é prático para ele. Mas é isso, assim, acho que a nível mundial a gente está aí algumas prateleiras abaixo. E ok, não tem muito o que fazer. Eu acho que assim, o momento que a gente podia ter ido um pouco mais além foi no pré-olímpico, mas aí eu não quero voltar naquele pré-olímpico, uma chateação que foi. Vamos voltar aqui, mas a gente pode detalhar um pouco mais no futuro, mas ainda assim, até essa pergunta, Diego, aqui, né, nos comentários, vai ter a série que a gente fez de podcast explicando um pouco sobre projetando o Brasil mesmo, no cenário mundial. A gente fala sobre base, a gente fala muito sobre todo aspecto, né, do campeonato,
E vale muito a pena escutar, porque vai dar uma noção real, tipo, cara, será que o que a gente mudou desde aquela série ter sido publicada? Será que a gente andou para frente? Será que a gente andou para trás? Então, pode ser interessante. Vamos lá. O Paitri, que é o Patrick e Yuri 7, lá do Twitter, pergunta o seguinte: para falar sobre o trabalho de CB na base, o que ela realmente está fazendo? Observação, queria que vocês comentassem a fala do Marcelinho Machado, imagino eu. Que ele abre aspas, ou foi o Marcelinho Huertas, eu não lembro. O Brasil estava no caminho certo. Que caminho? Qual caminho exatamente? Olha, vamos lá. Sobre o trabalho de CBB na base, tá? O que ela realmente está fazendo. Então, a gente está tendo alguns campeonatos, a gente viu isso no campeonato feminino, tá? A gente, até no falecido Esporte Clube Basquete, a gente chegou a transmitir o campeonato que até foi realizado lá em Recife, no próprio esporte, que é muito interessante para o campeonato feminino, então, principalmente para as garotas, é ideal ter essa rodagem. Para o campeonato masculino, a gente está vendo o CBI, está até acontecendo no dia que a gente está gravando, né, no dia 13, está acontecendo no Tijuca Tênis Clube, o CBI, né, o Campeonato Brasileiro de Interclubes, lá no Tijuca. A gente tem outros campeonatos de base ali, mas ainda não é nada muito forte, ainda não é nada muito estruturado, vamos dizer assim. Falta campeonato, aí eu vou... A CBB tem sua passada de culpa, tá? Eu não vou fugir disso, não. Acho que ela tem muita passada de culpa nessa história. Mas os campeonatos nas federações são ruins, de uma forma geral, tá? Você pega a Federação do Rio, que eu vi ali muito mais de perto, os campeonatos são fraquíssimos, de uma forma geral. Os clubes com pouquíssimo apoio. O que a federação faz um pouco diferente talvez aumentar o número de inscrições e dar um troféu bonito para quem ganha a competição. De resto, a gente vê, por exemplo, até recentemente, até num texto eu falei sobre isso, o Enéas tinha publicado, o grande Enéas Lima do Garfão Rubro-Negro, que o Flamengo tinha vencido uma equipe por 138-7. Então, assim, a gente vê níveis extremamente desiguais, e eu já vi, eu vou falar que eu vi no Rio, tá? Eu já vi no Rio treinador querendo marcar zona para poder vencer jogo na base. O que para mim é de um grau de deslealdade e quiçá de mau caratismo enorme, que é absurdo. Por que é absurdo? Porque quando você marca a zona isso foi no Sub-13, se não me engano. Se você marcar a zona para esses garotos, eles não estão evoluindo em nada. Você vai dificultar, obviamente, o trabalho da sua equipe, porque você vai ganhar porque você tem o jogador do Sub-13 que tem a altura do Sub-16 Sub-17, mas ele ainda é literalmente uma criança, mas fisicamente privilegiado. Ele vai pegar rebote, ele vai abrir o braço, não vai deixar o adversário passar. Você vai ganhar o jogo, você vai vencer, que bonitinho, todo mundo bate palma pro clube. E aí eu vou fazer um parênteses aqui. Eu entendo que muitos clubes têm uma pressão em cima dos técnicos pelos títulos, porque se você não vencer título, você é mandado embora, porque senão o dirigente ele põe um amigo dele que atua no clube C, YZ e vai colocar no seu lugar. Eu entendo isso e essa é outra culpa do dirigente. Mas o treinador se vangloriar de uma vitória como essa, para mim é sujo, absurdamente. Então, assim, o seu jogador da sua equipe que venceu não evolui nada, não vai evoluir. Esse Sub-13, Sub-14 provavelmente não vai chegar lá em cima, porque ele não vai treinar fundamento. Ele vai fazer só o que o treinador vai querer naquele momento, que é só protege o garrafão e abre os braços, e nada mais. Do outro lado, você vai ter uma equipe também que tem talvez um poder aquisitivo muito menor que seu adversário, e também não vai conseguir evoluir, não vai ter força, e a gente está falando de crianças, que o importante
além de tudo, a vitória é legal, cara, mas o importante, além de tudo, é jogar basquete. É também se divertir. Você tem que ter um prazer na realidade de jogar basquete. É louco dizer isso, né? Mas você tem a criança, uma criança com 13 anos, ela tem, com 12, com 11 anos, ela tem que gostar de estar ali com os amigos. Ela vai perder, ela vai ganhar, e ok. Aí você perde por 138-7. Quantas crianças vão se sentir desmotivadas ou motivadas depois de uma derrota dessa? É isso. Talvez a gente esteja perdendo jovens por desmotivação, por exemplo. Talvez, certamente estamos perdendo jovens porque a gente tem uma base que normalmente é muito ruim, de uma forma geral. Eu estou falando a base no Brasil todo, não estou falando no Sudeste, não estou falando do Rio e São Paulo, estou falando no Brasil todo, porque a gente não dá espaços. A gente tem federações, principalmente em outros estados longe, tá? E aí vou sair do nosso eixo aqui, a gente vai ter federações no Amazonas, provavelmente não faz um campeonato forte o suficiente. A Federação de Manaus, lá da Amazonas, não consegue fazer um intercâmbio, porque não tem poder aquisitivo às vezes, ou porque às vezes não quer. Muitos desses cargos de presidente das federações estão há lá 80 anos na federação, nunca fez nada para o basquete evoluir no seu lugar. Culpa da CBB também, porque não vai lá fiscalizar, que não vai lá cobrar, porque você pode estar perdendo novos Alex Garcia, você pode estar perdendo outros Marquinhos, você pode estar perdendo um jogador com uma qualidade tão boa como o Luka Doncic, porque esse jogador ele não tem apoio nenhum. Então, assim, mas é um problema absurdamente grande, muito maior do que a gente deveria para poder falar sobre. Mas, Sarvaz, sobre base, tem alguma coisa aí para trazer para a gente, para acrescentar nesse mini debate? Cara, eu sempre vou cair na mesma tecla. O que uma falta de uma estrutura, de um método não faz? Agora começaram a fazer o CBI, um monte de jogo, uma vez por ano. E daí? Aí você não passa uma metodologia para as federações trabalharem, dos clubes das federações, para ter um campeonato pelo menos mais bem estruturado. Aí você cai no quê? Zona com um moleque de 13 anos para ganhar jogo, sabe? É isso, o que é a falta de uma metodologia. Nesse caso, eu realmente acredito que não tem como vir de baixo para cima, tem que ser de cima para baixo. Tá? Tem que vir da confederação para as federações e vir para os clubes. Porque se isso não acontecer, hoje o basquete como está não vai mudar. Então, isso daí só demonstra como a gente não tem estrutura e que a gente sempre vai perder para a Argentina no final do jogo, porque os caras estão fazendo isso há 20, 30 anos. Sim. Aí eu até cito um exemplo que... Eu vou citar um exemplo muito banal, tá? Mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Você vê principalmente no futebol, você vai ver clubes grandes, tá? E vamos botar no eixo Rio e São Paulo mesmo, para ficar mais fácil para a galera que vê a gente. Você vai botar no eixo Rio e São Paulo, vai botar um Flamengo, vai botar um Corinthians, vai botar um São Paulo e tal. Esses clubes provavelmente têm suas escolinhas que não ficam na região onde está o estádio. O Flamengo tem sua escolinha na Baixada Fluminense, longe pra cacete, 40 quilômetros. Então, onde está situado. Corinthians deve colocar a mesma coisa. Eu não sei onde fica a escolinha, mas deve ter escolinha espalhada. Não só em São Paulo se dá mole, em outros estados. Por quê? Porque se entende que, cara, você pode estar perdendo um baita jogador porque ele não teve oportunidade. Vou trazer o basquete. Pô, Felipe, mas o basquete é pobre. Pô, mas o basquete não tem dinheiro. Primeiro, o basquete, de uma forma geral, é muito mal gerido. Isso é um fato. A gente vê clubes que pegam 5 milhões para montar o time e gastam 5 milhões e meio. É isso. Então, assim, quanto seria para um clube, uma equipe, montar uma escolinha e numa periferia, por exemplo, no estado de São Paulo? Eu te garanto que não custaria muito. Porque só você gastaria com bola, você gastaria com os coletes,
com um professor, que pode ser o seu mesmo, você só paga o deslocamento dele para lá, você gastaria basicamente com isso e com a reforma da quadra, se você não arranjar uma sorte legal. Mas muitos dos lugares, aí eu vou falar da onde eu vim, em Nova Iguaçu, você tem o famoso Brizolão, o CIEP. Você tem lá um aro, uma tabela, não é de acrílico, não é um aro móvel, mas dá para fazer o básico. Será que não dá para você fazer com o básico ali? Você precisa, realmente você precisa que sua escolinha seja de piso flutuante, com aro móvel, com tabela móvel. Não, você não precisa. Até um tempo atrás, aí posso estar errado, mas o Corinthians, no futebol, tinha chamado lá o de chão, né? De terra. O terrão. O terrão, cara, era o melhor lugar para se treinar no país? Não era. Não era. Por que não dá para fazer isso aqui? Tem que querer. Tem que o dirigente do clube querer. Tem que todo mundo querer. Mas é muito melhor para o clube pagar 100 mil reais para um atleta e ficar dependendo de migalhas. Porque no final não é só o clube que sente dificuldade de falta de atleta. Não é só a seleção brasileira que vai sentir falta de dificuldade de atleta. O clube também sente. Olha quantos jogadores a gente tem. Me cite 5. Me monte uma equipe só de jovens talentos natos do Brasil hoje. Jovens talentos, de fato. Que são acima da média. Você não consegue. Porque você não tem evolução. Você não evolui, você não melhora. Então, assim, isso é um problema gritante, é um problema que nem eu, nem o Sarvas, nem você que está fazendo aqui, a gente vai solucionar, não depende só da gente. A gente pode aqui, no máximo, apontar o que pode ser feito. Mas ainda assim, no final, a gente não tem a caneta na mão, a gente não tem um dinheiro no bolso, então, amigo, não vai adiantar muita coisa. Sarvaz, e aí o rapaz aqui, o Patrick, até fala, né, sobre uma fala do Marcelinho, que abre aspas, ele diz, o Brasil está no caminho certo. Qual caminho exatamente? E aí eu vou aproveitar aqui o que a gente já falou um pouquinho lá atrás, entendendo que estamos passando por uma reestruturação de uma certa forma, o caminho é de evolução. Precisa ser. O que a gente viu nas eliminatórias foi algo muito ruim, e o que a gente viu na Rebel Cup foi melhor do que a gente viu nas eliminatórias. Então uma evolução teve. Significa alguma coisa? No papel, nada. Porque você tinha que ter brilhado nas eliminatórias, não na American Cup. Você podia ter perdido a American Cup todos os jogos. Se você vencesse todos os jogos nas eliminatórias, no final, o que contaria muito era as eliminatórias. É que a American Cup tem aquela coisa de torcida, era no Brasil, aquela coisa toda. Então, assim, quando o Marcelinho fala que o Brasil está no caminho certo, eu imagino, suponho, que ele esteja falando que, olha, pensando que estamos numa reestruturação, pensando que estamos num trabalho de um ano do Gustavo De Conte, pensando que alguns atletas ali são jovens, né, tipo, Iago ganhando cada vez mais espaço, né, lembrando que Iago ganhou muito espaço com o Petrovic, agora ganhando espaço com o Gustavinho, o Didi. Vamos supor que se o Brasil continuar mostrando a evolução que mostrou na American Cup, talvez esteja no caminho certo. Agora, não concordaria se ele falasse que o Brasil tá, esse é o caminho perfeito. Estamos dando show. Estamos dando show, aí é loucura. Sarvaz, o Brasil tá no caminho certo? Como você entende também essa aspas do Marcelinho? Eu entendo da mesma forma. Eu acredito que seja isso do... Estamos fazendo o projeto certo, pelo menos. Se o resultado final vai dar certo, de fato, é outro problema. Mas o projeto em si, o planejamento está correto. E acho que isso é um problema do basquete nacional. Você costuma contar um pouco. Qualquer brilho é muita coisa. Mas isso já é um bom ponto. Porque nem isso a gente ganha tempo direito. Então, ter um planejamento, ter um projeto que está indo na direção certa, já
engatar a primeira do carro pra gente já tá valendo, infelizmente. Então, acho que isso daí conta. Não, total, verdade. E a última pergunta é do Hugo Bezerra da Silva, que ele pede pra gente falar sobre basquete feminino, né, clubes de seleção. Vale até um vídeo a mais, porque se falar sobre só clubes e só seleção, a gente vai demorar aqui mais tempo. No vídeo já tá longo. Mas o que a gente viu foi o Sampaio vencer a LBF, a Liga de Basquete Feminino. O Galego fez um baita trabalho, mas o Sampaio mostra sua força há anos, né, na verdade, né, sempre com alto investimento, investindo muito bem para poder chegar nessa fase final. A LBF hoje é um campeonato que a temporada regular é só um mero enfeite de uma forma geral, né? As equipes que têm condição financeira de aporte financeiro maior para investir mais em quadra são normalmente, ou 90%, 100% são os que chegam nos playoffs, né? E até os playoffs são bem amarrados para isso mesmo, né? Tipo, classificam bastante, são poucas equipes participando e também se classificam muitas para a próxima fase, mas isso obviamente não apaga a qualidade das outras equipes, né? Tipo, o Veracruz Campinas fez um baita campeonato, a gente viu o Sampaio, vale detalhar de fato. No próximo no vídeo eu vou fazer um vídeo sobre basquete feminino, acho que vale a pena a gente trazer um pouco isso. Eu trago outra pessoa também para poder me ajudar nesse tema. E seleção brasileira, cara, assim, no papel, a seleção feminina está muito mais pronta que a seleção masculina. A seleção feminina, na verdade, vem entregando muito mais resultados que a seleção masculina há anos. Assim, se fosse por mérito, que eu acho, e eu, Felipe, não acredito em meritocracia, tá? Só para explicar para vocês, mas assim, se fosse por resultados, melhor dizendo, a destinação de verba, a seleção masculina estaria pobre hoje, a seleção feminina estaria com dinheiro, na minha visão. O trabalho que o Neto vem fazendo, cara, o desempenho das jogadoras, a própria Tainá, o que a Érica vem fazendo há anos, veterana Érica, cara, rendendo o Superman do jeito que rende, Tainá Paixão, cara, a gente vai achar outras atletas aqui que rendem super bem e pontuam muito bem, que entregam há anos na seleção brasileira. É um trabalho que eu gostaria de estar vendo na seleção masculina, por exemplo. Mas é isso, assim, sobre esse tema basquete feminino, prometo, já crio aqui uma pauta, próximo vídeo eu falo só sobre basquete feminino, eles falam bastante. Posso só dar uns 2 dedinhos de basquete feminino, que fique claro, não é a minha especialidade de basquete feminino. Eu prefiro até que, é o que você falou, traga alguém que manje mesmo, porque acho que tem que ter esse espaço, tem que falar mesmo. Mas eu queria destacar do Sampaio a forma que o Sampaio jogou e a visão do Galego. Ele tem uma visão muito diferente de basquete. Ele levou até como assistente o Bruno, o menino aqui de Londrina, que é um analista de desempenho / assistente técnico / preparador físico. É um menino que faz tudo um pouco. Mas o pace de jogo do Sampaio Correia foi um negócio digno de Golden State Warriors, assim. Você via que tinha um plano de jogo muito bem estabelecido, que é o que você falou, a gente fala tanto, às vezes, do masculino, e o feminino, que tem esses destaques dessas coisas tão diferentes, tão inovadoras e tão eficientes, a gente acaba não colocando uma luta em cima, né? Total. E o basquete feminino traz uma coisa que, cara, pra mim fica de aprendizado pro basquete masculino e principalmente a seleção brasileira, tá? E de uma forma geral, o basquete feminino trouxe um ponto que eu acho que é muito interessante, que é entender e saber como jogar contra grandes seleções de fora, não só latinas. Claro, tem situações diferentes, né? A Argentina no masculino hoje tem um trabalho muito sólido no masculino, né? Na entrega. No feminino já não é tanto assim. Mas ainda assim, o que a gente viu foi, quando o Neto chega na seleção brasileira, criticado por muitos, por sinal, e aí eu até entendo de uma forma geral era um homem assumindo a seleção brasileira,
talvez tivesse outras pessoas para poder assumir. Ele veio direto também do basquete masculino, não passou pelo feminino, também teve isso. Mas o que essas garotas, que são hoje, né, mulheres ali, entregam em quadra de tecnicamente, de leitura de jogo, de entendimento mesmo da partida, a gente está num nível no basquete feminino que, claro, eu também sou realista, não acho que a gente está à frente dos Estados Unidos, por exemplo, a gente está à frente de uma Sérvia, mas a gente está muito bem colocado em comparação ao masculino, porque justamente essa evolução que a gente está tendo pelo Neto, pela comissão técnica, por muitas das jogadoras, olha, diga-se de passagem, jogam fora do país, curioso, né? Curioso. Toda essa evolução ajuda no desempenho da seleção brasileira, então isso é um fato, a gente está vendo isso refletindo. O basquete feminino precisa evoluir? Nossa, muito. Financeiramente, sofre muito financeiramente em comparação ao masculino. O masculino tem muito dinheiro e faz muito pouco. E o feminino tem pouco dinheiro e faz muito com pouco dinheiro. Campeonato de base. Eu citei aqui anteriormente, teve um campeonato de base ali criado, organizado pela CBB, mas precisa-se muito mais. A LBF precisa entender como fazer isso, como fazer essa transição da base. A gente perde muitas jogadoras novas, a gente viu isso com Isabel Nicoletti, a própria Isa Varejão também, entre outras atletas, estou citando duas aqui, mas pode citar outras, que saem muito cedo do Brasil para jogar no universitário americano, porque não tem espaço aqui, porque você não tem time para jogar, você não tem campeonato para jogar, e não se sustenta. Então, assim, também precisa de uma evolução muito mais rápido, mas ainda assim a gente vê que a entrega final, a entrega na seleção brasileira, ela apresenta. A LBF, o que a gente vê muitas equipes se aproximando principalmente de jogadoras que vêm do mercado de fora, então são jogadoras que não conseguem viver dependendo do basquete nacional, então, tipo, a própria Rafa Monteiro, ela não consegue, assim, eu não vou jogar na Europa hoje, quero só ficar no Brasil, diferente do basquete masculino, ela não tem essa opção, ela tem que ir para fora para poder jogar. E os times da LBF dependem dessas atletas e não tem muito o que fazer. E no final é uma briga de cachorro grande, né? Quem tem uma condição financeira consegue trazer as melhores atletas e isso, obviamente, se destaca em quadra e isso ajuda. Evolução de jogo, eu acho que a LBF a gente tem alguma evolução, mas como eu disse, como as equipes precisam muito das atletas que estão jogando fora do país, e elas normalmente sempre chegam jogos bem depois do que começou a LBF, não tem tanto trabalho tático e técnico, porque você vai depender do curto período que você tem aquela atleta. Irmão, você vai fazer um arroz com feijão muito bem feito, olha. O que dá para entregar com você agora é isso. Mas o basquete feminino precisa realmente de um detalhe maior, a gente falar um pouquinho mais, acho que é bem interessante. Então, pessoal, acho que é isso. A gente conseguiu responder bem a vocês. Se tiver dúvida, por favor, mande nos comentários. Vamos fazer mais vídeos sobre esse também. Mais vídeos comentando, de respondendo vocês. Acho que é super legal essa interação. Savas, muito obrigado por esse papo, hein? Valeu, Felipão. E acho que é o perguntas da galera, né? Pode vir pular na grade aí, jogar amendoim, aquele basquete maroto, aquele basquete moleque. A gente gosta bastante. Sempre que tiverem perguntas, pode deixar aí na caixinha de comentário, manda lá no Twitter. Estamos sempre aí. Boa. Bom, pessoal, não se inscreva no canal, dá aquela curtida, compartilha, mostra para os seus amigos lá qual foi a nossa resposta, ver se vocês concordam, não concordam, também é interessante, né? A gente não está aqui também como o certo e o errado. Estamos aqui para a gente só falar sobre basquete. Agradeço todo mundo e até a próxima.